nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso mestre e amigo, e aos nossos bondosos amigos espirituais, agradecendo mais uma vez pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade da reflexão, que possamos todos nós abrir os corações e a mente, para que possamos ser tocados, ó Pai, pela palavra que nos esclarece, pela palavra que nos fortalece, e acima de tudo, que possamos ter sempre dentro de nós a coragem e a persistência, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante dos desafios, que cada um de nós possa ter a certeza absoluta de que não está só, que todos nós aqui somos amparados, que todos nós aqui temos a Tua presença ao nosso lado, a nos orientar, que a Tua luz se faça sempre presente, assim seja. Vamos lá? Eu vou deixar a máquina aqui, tá? Bom dia a todos. Bom dia. Que Deus nos abençoe. Alguns já me conhecem aqui, né? Já tivemos outras oportunidades. Até novembro eu tinha cabelo, certo? Aí começou a cair, para não dar oportunidade para ele cair, eu cortei. Então a gente deu solução, né? E não ficamos com problema, certo? Mas o senhor ficou fecha. Mas eu fiquei, eu sei disso, eu tenho uma opção de gente na minha moda aqui agora. Então, aqueles que não me conheciam como cabelo, agora me conhecem sem cabelo. É assim mesmo. Isso é só para a gente começar a trabalhar uma ideia que é muito importante para todos nós, que é este trabalho sobre família, né? Essas reflexões sobre família. E hoje, os desafios atuais que todas as famílias têm na realidade e que nós estamos refletindo bastante sobre esse assunto. E aquilo que a doutrina espírita pode fazer por nós, pode nos auxiliar a enfrentar estes desafios. Por isso ela é consoladora, né? Vamos aqui recordar só algumas coisas que vocês já conhecem, por isso que nós estamos falando, recordar sobre a importância da família. Nós sabemos que as famílias foram formadas desde a época mais remota pelas suas ligações no sentido de proteção material dentro das cavernas, não é isso? Depois as eras foram mudando e a concepção de família também foi mudando. Nós nos ligamos em clãs de forma, na realidade, a ter mais poder. Toda a constituição da família no início foi para dar o próprio poder. Mas quando chegamos numa era já mais civilizada, a família não era só o poder. A família mais reunida significava trabalho em conjunto, desenvolvimento, intelectualização e assim por diante. Nós formamos então grupos sociais. Desses grupos sociais resultou nesta era civilizada o que nós estamos vendo hoje na nossa própria sociedade. A mensagem de Jesus trouxe para nós uma outra visão sobre família. Quando ele diz que quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Então, a outra concepção de família no sentido da fraternidade. E a doutrina espírita, então, vem nos falar sobre isso. Vem colocar a importância da família nesse sentido da fraternidade. No Livro dos Espíritos, na questão 774, Allan Kardec vai conversar sobre as relações sociais, né? E as relações de família. Então, os Espíritos respondem que os laços sociais, eles são necessários ao progresso, mas os de família são mais apertados do que aqueles primeiros. Eis porque os segundos, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Só nesta rápida recordação aqui a respeito da família, nós vemos que as situações naturais foram criadas para que as famílias pudessem se reunir. É uma necessidade, é uma lei da natureza. Então ela se faz quase que automaticamente. Só que ele acrescenta um pouquinho mais aqui para nós. Ele vai nos dizer: quis Deus que desta forma
os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Objetivo da família. Lei divina. E quando Deus quer, a gente não discute, né? Certo? Lei divina. Nós temos que aprender a amar-nos como irmãos. E a melhor célula para isso é a própria célula familiar, como está aqui no Livro dos Espíritos. Amar como irmãos é estender a fraternidade. E uma vez que nós estendemos a fraternidade, vamos entender Jesus falando: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, uma fraternidade universal. Nós chamamos por isso Jesus o nosso irmão maior. Não é mais velho, morreu com 33 anos, mas é o nosso irmão maior. Em espírito não resta a menor dúvida. Então, continuando, nós vamos ver no livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles dizendo o seguinte: o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce onde se inicia a experiência da fraternidade universal. E já aprender a amar como irmãos. E outra coisa, ela já deixa claro aqui para nós, que a sociedade é formada pelos grupos familiares, ou seja, nós exportamos o caráter da sociedade. Se a nossa sociedade não está boa, é porque a família tem alguns desafios que enfrentar. Esses desafios no setor social, em todas as condições, todas as situações. Cada uma delas que nós pensamos, quem tem que enfrentar isso é a família. Porque é ali que começa todo este processo do amor fraternal. Se vocês quiserem parar para perguntar, pode parar, viu? Então, ao invés de deixar para o final, que eu não vou dar tempo para vocês, então vocês vão perguntando de uma vez que a gente já vai conversando, né? Eu não sou palestrante, né? Muito bem. Nós precisamos também de entender essas novas concepções familiares. A concepção familiar que nós mais temos, né, de modelo tradicional é pai, mãe e filhos. Certo? Não resta a menor dúvida. Mas é só isso a concepção familiar? Não. Nós tivemos uma série de revoluções. Uma série de revoluções sociais que nos mostraram, a partir da revolução sexual, dos divórcios, das uniões homossexuais, das uniões não formalizadas, das adoções, etc., nós montamos novos modelos familiares. Tem diferença? Nenhuma. Porque qual que é o objetivo? Aprender a amar como irmãos. Não é mais um aprendizado de amar corpos, mas sim de identificar-nos com almas. Este é o grande objetivo. Então não importa que modelo nós estamos dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Não importa se somos casais homossexuais, ou transexuais, ou bissexuais, não importa isso. O que importa na realidade é que nós temos que trabalhar todos entre nós o amor fraternal. Não importa se os filhos foram gerados. Aliás, uma coisa muito importante para a gente pensar. Olha só que interessante. Os filhos, como diz Gibran, não são nossos filhos, né? Eles são filhos da ânsia da vida em seguida. E eu estava pensando em modelos atuais desta fala de Gibran e daquilo que Kardec vai nos propondo o tempo todo, e Jesus também. O útero materno é uma grande impressora 3D. Vocês já ouviram falar em impressora 3D? Hein? É uma grande impressora 3D. Faz com perfeição a impressão de um corpo. Que na realidade as tintas são dadas pelos gametas, masculino e feminino. Aquela mistura dessas duas tintas, olha que beleza que saiu, tá vendo? Só que sai pequenininho, né? E o software? De onde veio o software que imprime?
Qual é o programa que imprime isso? A mente do espírito reencarnante. Olha só que interessante. Então nós temos um modelo completo na atualidade de como as crianças são formadas. Por isso que as crianças, os nossos filhos, não são nossos filhos diretos. Nós os adotamos todos. Nós temos esses companheiros de vida como aqueles espíritos que trouxeram todo o seu software, né? Toda a sua concepção, todo o seu conhecimento para imprimir nesta encarnação as suas necessidades, tanto no corpo como nos processos da própria alma. Então já trazem conosco isso daí. Por isso que não importa o modelo familiar. Não importa. O que nós temos em mãos são espíritos que necessitamos aprender a amar em qualquer situação. Muito bem. A maior necessidade, então, é que a segurança nos laços afetivos devem ser cultivados em todas as maneiras possíveis, pelas atitudes e pelas nossas escolhas quando as fazemos. Não imposição, mas uma situação de dentro para fora. Por isso a doutrina espírita, ela não é heterônoma, não é aquilo que vem de fora para dentro nos dizendo o que fazer, mas aquilo que está na nossa consciência, de dentro para fora, para que a gente possa então nos nortear em todos os processos de nossa vida. A minha felicidade ou a minha infelicidade, ela não depende de uma premiação ou de um castigo externo. A minha felicidade ou a minha infelicidade são processos que eu crio para mim, porque as leis divinas e naturais, elas estão gravadas na minha consciência, então elas são autônomas. Mas a convivência familiar é que vai, na realidade, me dar esta aplicação das próprias leis, aferir aquilo que eu já sei do passado e aquilo que eu aprendo nesta reencarnação, no período principalmente do 0 aos 18 anos. Neste processo, nós vamos ter novas tintas, novas cores, novos softwares, novos bugs, né, às vezes, para que esses indivíduos que estão crescendo possam, na realidade, realizar as suas tarefas nesta encarnação. Está clara a ideia, gente? Está claro? Se está claro, vamos lá. Nós precisamos, então, aprender a transformar os laços corporais, feitos das ligações corporais, em laços espirituais. Porque a família, pelos laços corporais, elas são frágeis. Se há um interesse pessoal apenas, um interesse físico na formação da família, ela é muito frágil, porque acabou aquele interesse, acaba a família. Agora, quando ela é feita pelos laços espirituais, não, esses são duráveis. Esses duram até depois da desencarnação, depois da morte. Duram até depois das outras encarnações. E assim nós vamos ampliando os laços familiares, espirituais, de modo a realmente consolidar a fraternidade universal. Porque quantos entram em nossas vidas? Genro entra na nossa vida. E não é a gente que escolhe, seja notado. Não tem jeito. Não, a gente pode até escolher, mas aí é coitado da vida, né? E outro nora entra na nossa vida, a gente não escolhe. Agora, com o genro e com a nora, vem família toda. Vem o resto, né? E a gente não pode escolher por aí, certo? A gente não escolhe, essas coisas são automáticas. E não só os encarnados, como os desencarnados também. É interessante, né? Nós, quando nos unimos com uma pessoa, nós unimos com os encarnados, eu e a Regina, por exemplo, mas ela trouxe a função de companheiro do mundo espiritual dela. E eu os meus, né? Se cada um for pior do que o outro, aí a coisa complica, né? Então é melhor que a gente traga os melhores companheiros espirituais, faça por merecê-los, né?
Então nós temos desafios, ok? Todos nós temos desafios. Quais são esses desafios? Quais são as nossas dificuldades atuais? Vocês querem falar? Se vocês quiserem falar, eu vou anotar aqui. Ninguém quer trazer um desafio, não? Conciliar o tempo para a educação e o trabalho das crianças. Deixa eu escrever aqui, peraí. Então, tempo. O senhor quer que eu escreva? Deixa eu escrever aqui. Tempo. Tolerância. Tolerância. Fica sem acento. Cabe a impaciência ou tolerância e paciência tá junto? Não, pode ser impaciência, que é uma coisa diferente da outra, né? Aliás, às vezes tem virtudes e vícios que são muito próximos uns dos outros, né? Impaciência. Vocês estão pacientes comigo que eu estou com uma mão só. Igual quando eu digito no celular. Vamos lá. Impaciência. Paciente, tá bom. Adaptar o software. Hein? Adaptar o software. Adaptar o software anterior, né? Tá certo? Então nós vamos colocar aqui a educação, porque a adaptação de software é na realidade uma educação atual, certo? Educação. Mais o quê? Ficar sem acento não tem problema, hein? Equilíbrio. Equilíbrio. Vocês só estão fazendo coisa boa, hein? Que coisa boa, hein? Equilíbrio. Mais o quê? Acho que já chega, tá bom? Então voltar aí. Esse é o grande problema. Como então nós vamos orientar nossos filhos? Né? Como nós vamos trabalhar com essa situação? Como nós vamos conviver com diferenças? Não é isso? Então vamos lá. A educação está aí, não está? A paciência, a impaciência ou os processos de tolerância e intolerância estão aqui. Como conviver com as diferenças? Eles são gente diferente de nós. Nós não podemos colocar uma moldura e falar, você tem que encaixar aqui. Não encaixa. Nós podemos até ter esperança que encaixe, mas eles não encaixam, eles são autônomos. Certo? Outro dia, minha mãe tem 96 anos. Tá? Eu cheguei lá em casa, depois que eu rapei a cabeça, ela olhou para mim e falou, meu filho, você está horroroso da década de 60. Mas é porque a senhora tinha um retrato meu que era diferente, mãe. Agora imagina eu carequinho, olha que beleza. Pô, como eu nasci. Eu disse, pensando bem. Mas você está horroroso assim mesmo. Ela tem aquela moldura, né? Ou nós temos a moldura dos nossos filhos que a gente quer ver eles certinho. Alguém quer ver o filho sofrer? Né? Mas eles vão sofrer. Certo? Precisam. E precisam também. Nós não vamos fazer sofrer, mas nós vamos ajudá-los a sofrer bem. Né? Passar pela dor bem, ao invés de passar pela dor do sofrimento. Mas eles vão sofrer. Certo? Por quê? Porque a lei divina é essa. Não é de sofrimento, ela é de felicidade. Mas quando nós nos afastamos dela, gera para nós um determinado sofrimento. Não é isso? Nós temos outros desafios. Nós temos outros desafios, que são aqueles que vocês colocaram. Eu coloquei de outra forma, ver que a gente está mais ou menos alinhados dentro da mesma ideia, né? Os meios de comunicação hoje. Teve os meios de comunicação altera o software? Hein? Altera? Os meios de comunicação, a sociedade midiática, onde todo tipo de informação chega rapidinho e tem que ter resposta imediata, não é sociedade imediatista, mas é uma sociedade que a informação está aberta.
Na minha época, para a gente ver uma revistinha de pornografia, a gente tinha que esconder. Tem gente aqui que eu sei que já viveu isso aí, né? Mas hoje não, você abre qualquer site, qualquer situação, você abre a televisão, está lá. Antes havia determinados bloqueios pelo autoritarismo. Hoje não, hoje a coisa está aberta. Se nós não tivermos os cuidados devidos, esta situação da comunicação, da mídia em si, ela vai se tornar ela está se tornando cada vez mais aberta. E é para isso mesmo, faz parte do progresso. Só que nós temos que saber usar o progresso. Esse talvez seja um dos maiores desafios de todos nós. Porque hoje eu tenho no celular, todo mundo tem, né? Okay? Aquilo está aberto para todos nós, em todos os lugares. Vamos proibir? Não, vamos ensinar. Vamos aprender a discernir uma série de situações. Porque não dá para tomar conta 24 horas dessas almas. Nós vamos ficar loucos e eles mais loucos conosco. Né? Então não dá, não. Nós precisamos ensinar, educar o uso da tecnologia. A violência, drogas, sexualidade, aborto, desemprego, ninguém falou sobre isso. Ninguém falou que isso são desafios da nossa atualidade. Mas olha, garanto que alguém pensou. Né? O aborto, por exemplo, está aí a lei de legalização do aborto nas portas da nossa Constituição, batendo na porta, eu quero entrar. E muitas vezes nós não conversamos isso com as nossas crianças, com os nossos filhos, mostrando para eles a importância do nascimento, porque eles foram gerados. A impressora foi até o final. Tá certo? Se fosse interrompido o processo de impressão daquele corpo para o software poder cultivar, nós teríamos o que hoje. Então essas coisas têm que ser conversadas. Sobre a violência de uma forma geral, sobre as drogas, a sexualidade, o desemprego. Acredito que muito de nós deve ter passado pelo problema de desemprego, se não foi agora, no passado, nas crises anteriores. Se não passamos, os nossos filhos podem passar. A relação de emprego atual é um pouco diferente do que nós tínhamos no passado. Hoje só se aposenta com 65 anos, né? É. Porque com 75 o indivíduo morre, de acordo com o INSS. Isso para mim só faltam 5. Mas eu vou dar um tombo no INSS dessa vez. Eu vou para o 120. Então, essas coisas estão mudando, gente. Nós temos que estar devidamente preparados para enfrentarmos tudo isso. Uma autoridade sem autoritarismo. A autoridade dos pais continua. Os pais não são amigos dos filhos, assim, a amizade, vamos lá, não sei o quê, aquela amizade que eles acham que é, mas não são. Eles têm uma autoridade. E as crianças precisam de autoridade. Já foi falado sobre isso aqui, não? Já. Várias vezes. Mas é preciso ter uma hierarquia. É preciso ter uma hierarquia. Autoridade significa uma situação de apoio para as crianças. Eles precisam disso para saber onde é que eles podem transitar. E não só autoridade, porque nós precisamos do afeto sem apego. Então é autoridade sem autoritarismo e afeto sem apego. Porque aquilo que é apego ou indiferença, num lado ou no outro, suponhamos duas retas nesse sentido aqui, formando um V, quando a criança é muito pequena, ela tem uma autoridade um pouco maior, porque a gente escolhe tudo para ela, né? Certo? E um afeto bastante próximo, para que elas possam se sentir seguras. Mas a partir do momento em que elas crescem, este V vai abrindo, elas podem transitar de determinadas formas, até chegar no pós-adolescência, onde o trânsito já é totalmente livre para elas. Mas se elas não tiverem essas arestas bem definidas, elas podem ultrapassar. Ou se forem muito apertadas,
elas vão ultrapassar por desrespeito. Porque já não é mais nesse século essas situações em que nós exigimos de qualquer forma. Não é mais. Nós precisamos então estar acompanhando, né, todo este processo de evolução dessas mentes. São espíritos muito mais intelectualizados que nós, que estão chegando. Nós estamos ultrapassando, colocando uma nova era de compromissos. Então imagina quantos desafios, se a gente fosse citar aqui, teria páginas e páginas que nós citaríamos sobre os desafios atuais da vida. Como trabalhar com isso tudo? Como trabalhar? Vocês sabem que o Espiritismo é altamente educacional. Ele é exclusivamente, diria, educacional. Porque ele faz mexer com a alma do indivíduo. Ele faz mexer não só com os conceitos atuais, mas com os conceitos do passado que nós trazemos. Ele nos mostra muitas coisas que podem nos orientar na vida atual. Alguma pergunta? Até aqui? Diga. Às vezes eu fico. Na outra palestra eu falei que a televisão estava muito aberta, os filhos estavam assistindo nas propagandas de programas infantis, programas próprios, né? Mas agora, dentro do que você está falando, essa abertura acaba exercitando em nós, e nem nas gerações atuais, mais ainda o livre-arbítrio. Porque, apesar da abertura grande e que nos preocupa, nós e a atual geração e as próximas vão ter que escolher por elas mesmas entre o que fazer para melhorar. Exato. Porque é autônomo, não é heterônomo. Porque o autoritarismo quase que nos obrigava a ser bom. Isso. E às vezes, intimamente, a gente estava ali com uma luta interna. Mas é isso mesmo. Quer dizer, cada vez mais nós vamos ter que ensinar nossos filhos a serem autônomos. O grande desafio nosso é esse. A gente fala assim, não pode. Não pode, não basta. Nós temos que explicar para eles muitas coisas. E ensinar a eles na nossa vivência. Porque eu digo que não pode mais fácil, para ele pode. Certo? Como é que você pode ver então e eu não posso ver esse programa? Não, porque eu já tenho 70 anos, você ainda não tem. É a forma de ver que muitas vezes nós não mostramos para eles. Para que eles possam então discernir dentro daquilo. É lógico que isso depende da idade. Não pode ser um modelo normal para todo este período, desde a infância, da primeira infância, até a adolescência, pós-adolescência. É aí que, neste momento, com o esquecimento do passado, o Espírito estando mais permissivo nesse sentido, mais apropriado o tempo, para que a gente possa educar, auxiliar o processo de educação, instruí-los bem para isso, a fim de que com essas semeaduras, com essas novas tintas, com esses novos softwares que ele vai aprendendo aqui, eles vão podendo construir algo melhor na sua própria vida. Mas isso tem que ser autônomo. Porque se for heterônomo, vai ser aquela situação de Deus, né? Castigando ou premiando, mandando para o inferno ou para o céu os seus filhos. Diga. Negativa, sem a explicativa, sem
filho como referência, grande dificuldade de entender hierarquia. Para ele, por exemplo, a explicação da idade não é suficiente para uma permissão ou uma negação. Tanto é que desde pequeno, rara vez que ele me chama de mãe. Ele me chama mais pelo meu nome que de mãe. Que danadinho. Certa vez várias vezes eu perguntei o porquê. Ele me fala assim, e a resposta é, você não me chama pelo meu nome? Olha só, que danadinho. Né? Você não me chama pelo nome? Eu não tenho argumentos. Mas não você tem me problema. chama de mãe porque eu sou mãe. Eu sou filho, você não me chama de filho, você me chama pelo nome. Mas não tem problema chamar pelo nome. Desde que tenha o respeito. Né? São os espíritos de hoje. Exatamente. O que eu quero dizer é, hoje em dia, o não basta o não, ele tem que ser fundamentado e tem que ser Exatamente. fundamentado, porque se você não tiver esse não muito certo dentro de você, não adianta, você não faz com que ele entenda essa hierarquia. E esse é muito certo, pode ser até uma dúvida. Certo? Olha, eu estou dizendo não porque eu não sei. A gente tem vergonha de dizer. Quando a gente fala assim, não porque eu não sei, a gente tem essa situação que é complicada para todos nós. Que eles nos acham, o pai é o super-herói, a mãe é a Mulher Maravilha. Né? Quando é criancinha. Depois o pai é o velhinho, né? E a mãe é aquela coisa. Então, eu não vou falar aqui não, vai deixar, eu só vou falar coisa. Né? Essas situações, eles vão modificando na ideia deles. O pai é o velhinho chato, aquele velho rambudo, não sei das coisas, e a mãe é aquela mãe chata que só fica pequenininha na orelha deles. Né? Então não é isso. Nós temos que começar a lidar com essas crianças como espíritos encarnados. E só o sentimento puro vai tocar o sentimento deles. Porém, não pode ser o sentimento sem a razão. Por isso que a autoridade não pode ser autoritarismo, nem a afeto ser apego. E a gente está aprendendo isso agora como avós. Porque como pai e mãe eu não consegui aprender isso de jeito. Mas nós vamos aprendendo para a próxima encarnação. Digo. Eu fui pai já mais velho, com 38 anos. Um jovem. E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade por essa distância de épocas, né? De avaliar bem o que é realmente certo, é o caminho, ou o que eu gosto. Por exemplo, música. É muito diferente do que minha filha gosta hoje, do que eu. Só que, além do que eu gosto, hoje as músicas são carregadas de alguns tipos de música, né? De muito apelo sexual. Muito apelo aí eu tenho um pouco de dificuldade em interpretar assim, até onde é o certo, até onde é o meu gosto, né? A minha vontade, que é uma coisa que me atrapalha bem. Não, você não. Eu tenho uma neta que eu levo sempre na escola, né? Sempre não, às vezes. Né? Primeira coisa que ela faz é apagar meu rádio. E liga o celular dela. Aí vem com aquelas musiquinhas, né? Isso é de toda a natureza. Um dia eu falei com ela, você não tem bom gosto, não? Mas o bom gosto, o seu bom gosto é diferente do meu, você tem toda a razão. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto for no meu carro, você tem o meu bom gosto e não o seu. Ora, no dia que for no seu carro, eu vou respeitar o seu bom gosto. Ela pode ter o gosto que quiser, entendeu? Só que nós temos que começar a trabalhar nessas circunstâncias. E na realidade agora melhorou as músicas. Está tudo em inglês, como eu não entendo, tá? Então, uma beleza, sabe? Então, essas coisas têm que ser colocadas de determinada autoridade também. Ela está com 15 anos agora, né? Mas tem a outra que vai junto, que está com 8, certo? Então,
a gente tem que colocar uma certa autoridade. Aquilo que me pertence ainda é... Porque, na realidade, para a gente aprender a amar, para nós amarmos, nós temos que começar pelo respeito. Não há amor se não houver respeito. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aos nossos filhos é ensinar o respeito. O respeito não é do autoritarismo, mas da autoridade, como fala, da experiência de vida que nós já adquirimos. Isso nós temos que colocar. Nós temos que explicar, deixar que eles vão deglutir isso que nem camelo vai deglutir o seu alimento lá, vai ficar meses deglutindo aqui. Certo? É isso mesmo. Tem que ser assim. Até hoje nós temos filhos, graças a Deus, que não são nossos filhos. E que cada um tem a sua vida. Agora, nós ainda orientamos com toda certeza. Porque pelo que nós já passamos e pelo que nós podemos conhecer, vai nos auxiliando a orientá-los. Mas quem tem que tomar decisão são eles. Por isso nós temos que começar desde cedo. Desde cedo esse processo. E nada melhor do que a doutrina espírita. Quando nós falamos doutrina espírita, não estamos excluindo o Evangelho de Jesus, muito pelo contrário. É dentro destes princípios doutrinários que nós vamos resolver todos esses problemas que estão aí. E todos aqueles que aparecerem que ainda não sabemos. Porque é uma necessidade interna nossa para poder sair da situação daqui e passar para lá. Nós vamos aprender a discernir melhor. Ok? E quando a gente aprende a discernir, nós podemos optar pelo melhor. É nossa conta e risco. Então nós entramos aqui, por exemplo, que nós precisamos de segurança em todas as situações. E essa segurança é uma segurança pessoal, porque os filhos crescem, por incrível que pareça. Né? Eles crescem e vão para o mundo. Então, indo para o mundo, eles têm que manter a segurança deles em todas as situações. É um grande desafio. Não é pouco. E aí nós vamos buscar, dentro desses princípios doutrinários, aquilo que pode nos interessar, para que a gente possa melhorar este nível de relação, este nível de educação, aplicando não só em nós, mas ensinando a esses nossos queridos espíritos reencarnados, ou aqueles demônios reencarnados na nossa vida, aqueles capetinhos que vêm mesmo, né? Necessários, porque nós precisamos de reconciliar com esses adversários, que a gente possa ensiná-los não pela teoria, mas pelo exemplo. Por exemplo, da existência de Deus. A existência de Deus é tão claro para nós, é tão claro que a gente às vezes nem cogita de que nós precisamos de pensar na existência de Deus. A existência de Deus não como um Deus externo, aquele homem de barba grande que já deve ter cortado, né? Está na moda, cabelo grande, está na moda, cortar. Então, não aquele indivíduo externo que vai beneficiar ou vai castigar os outros, mas um Deus que é providência divina, que é a solicitude da divindade em todos os sentidos da nossa vida, seja na dor, seja na alegria. Mas nós só agradecemos as alegrias que nos são claras. Poucos de nós confiam nessa existência de Deus como um Deus de amor. E quando a gente está com uma determinada dor, esquecemos dele. Nós não falamos graças a Deus, eu tenho tudo. Graças a Deus passamos por essa situação complicada, mas a gente só dá graças a Deus quando as coisas ficam boas. Nós já ensinamos aos nossos filhos a agradecer a Deus as complicações, os desafios que aparecem, o momento das tentações. Graças a Deus.
Essa existência de Deus tem que ser colocada para nós de uma outra forma, dentro de nós. Então nós não nos revoltamos contra a divindade. Ah, meu filho estava no ônibus, o ônibus bateu. Graças a Deus ele viveu. Mas o que morreu, coitado, Deus pisou na cabeça dele. É este o recado que a gente dá. Então, essa existência de Deus, e um corolário da existência de Deus, é a existência da alma e a sua sobrevivência. Porque que seria Deus se não fossem as almas? Quem que ele governaria? Pedra? Não. É um corolário. E a existência e a sobrevivência da alma é um corolário para a existência de Deus. Veja que as duas coisas estão ligadas. Não teria sentido a inteligência e o amor sem a existência de Deus. Então uma coisa está ligada. E a sobrevivência dando-nos para nós todos um olhar para frente, um olhar para o futuro, assim como olhar para o passado. Porque se há sobrevivência, há também pré-existência. Nós não fomos criados, o software não foi criado na impressora. Não foi no momento da concepção, da mistura das tintas, que foi criado o software para imprimir aquele indivíduo que estava chegando nesta grande impressora uterina. Não. Ele já vem com tinta anterior também, né? Já vem com suas ideias anteriores. Então essa existência e a imortalidade da alma nos traz a pré-existência. E se nós formos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Lei de quem? De Deus. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. Jesus nos falando exatamente sobre isso. E Kardec montou de uma forma incrível o Evangelho segundo o Espiritismo para que pudéssemos entendê-lo e trabalhar na nossa vida nele. Não vim destruir a lei. Segundo capítulo. Meu reino não é deste mundo. Mostrando para nós o que? A visão do futuro. A vida futura. Mudando a nossa concepção em relação à vida presente. Ah, como meu filho está sofrendo. Está sofrendo. Dói em nós? Dói, porque nós não gostaríamos de vê-lo sofrer. Entristece-nos, entristece-nos. Mas esse sofrer e essa tristeza não pode ser revolta da nossa parte. Não pode ser lamento da nossa parte, porque às vezes é um processo educacional que eles escolheram para essas situações. É lógico que a orientação nossa não pode deixar de ter havido, para que eles não experimentem as mesmas situações do passado. Por isso que a orientação na infância é importante. Continua. A pluralidade dos mundos habitados, sabendo inclusive a qualidade dos espíritos que nós estamos aqui, que somos todos nós, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, quando nós colocamos isso, nós sabemos que os espíritos que estão habitando conosco nessa terra, a maioria, a grande maioria, são espíritos imperfeitos. Significam que vão passar por expiações e por provas. Porque os espíritos bons só passam por provas. Os espíritos puros passam apenas por missões em sentido restrito. Embora todos nós, independente da situação, tenhamos a missão de ser úteis, a missão do progresso, de instruir os homens, de auxiliar as suas instituições, de fazer o progresso dessas próprias instituições, por meios diretos de participação e materiais, nós temos que saber que tipo de mundo nós nos encontramos.
que não é fácil. Escolha nossa. Porque se tivéssemos seguido o caminho do bem sempre, não estaríamos exilados numa situação dessa. Nós já teríamos alcançado um dos melhores, com certeza. Mas se estamos aqui, ainda é por conta da nossa rebeldia. Certo? A pluralidade das existências, a reencarnação, é um outro princípio também importante, que é o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês notaram como é Kardec montou isso? Que beleza! Esses pilares que nos fazem enxergar a vida de forma diferente, sabendo que nossos filhos são espíritos reencarnados, que eles vão reencarnar de novo, e nós somos reencarnados e vamos reencarnar novamente, até que não precisemos mais das reencarnações, até quando nós nos tornarmos espíritos puros. Mas por enquanto, como ainda estamos num mundo de expiações e provas, precisamos de muitas reencarnações até que nós sejamos espíritos bons. Sabe o que é espírito bom? Não é aquele bonzinho não, né? Espírito bom não é bonzinho não, porque bonzinho não é bom, né? Espírito bom é aquele que tem o desejo do bem, o seu desejo central é do bem. Não tem paixões más. Vai ter ciúme aqui que você falou? Vai? Falar sobre o ciúme. Vai ter ciúme na palestra, porque aqui ninguém tem ciúme, né? Porque o espírito que tem ciúme, até da caneta ou do carro ou da chave dele, falei, agora eu falei, né? Até daquilo que ele tem ciúme das coisas, é um espírito imperfeito, porque tem más paixões. Então vai ter que provar que não tem mais isso, ou expiar se continuar o erro. Olha só, o ciúme, por exemplo. Agora imagina as outras coisas, né? A série de paixões, de emoções complicadas que nós trazemos. Então a reencarnação nos ajuda nessa depuração. E com estes 4 princípios fundamentais, nós podemos ressignificar a dor, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Porque quando nós ressignificamos a dor, nós sabemos as causas atuais ou as causas anteriores das nossas aflições, dos nossos desafios atuais, das situações que nós passamos. E Kardec vai colocar que a expiação, inclusive o sofrimento, até mesmo de natureza física, pode ser e é sempre uma prova moral. Mas a prova nem sempre é uma expiação. É aquilo que nós temos para o futuro. Enquanto que a expiação são coisas do passado. Nesse sentido, essa ressignificação da dor, nós vamos ver o sofrimento dos nossos filhos com outros olhos. Mais aplacando as nossas emoções, mas reconhecendo na divindade a sua própria situação. Por exemplo, Kardec vai nos dizer que a lei divina, a lei natural, a lei de Deus, é a única para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então a nossa felicidade e infelicidade depende de nós estarmos alinhados nessas leis que vai nos orientando no discernimento o que fazer e o que não fazer. Com a doutrina espírita, a mente abre nesse sentido. Ao invés de uma luz de LED, nós colocamos um holofote na nossa vida, capaz da gente, na realidade, discernir muito melhor e enfrentar os desafios que a vida nos oferece. A comunicabilidade dos espíritos, da realidade, vai nos mostrar tudo isso, porque foi através desta comunicação que nós trouxemos, que a Kardec trouxe toda a doutrina para nós, que Jesus já nos falava sobre isso há mais tempo, falando com Moisés e Elias no Monte Tabor, mostrando este poder, inaugurando a primeira reunião mediúnica, quando com os 12 apóstolos, ele, depois de morto,
aparece lá, mas não teme não, gente, sou eu mesmo, não é um fantasma não, certo? Sou eu mesmo. Aqui não tem fantasma não, sou eu mesmo. Já não o chamo mais de amigo, vou te chamar de irmão. Uma outra concepção. Naquele momento Jesus mostra, naquela reunião de 12 pessoas, 11, porque Judas tinha declinado do poder, tinha declinado das suas obrigações. Então ele entra lá e conversa com os amigos, inaugurando a primeira reunião mediúnica, para despertar depois, lá nos Atos dos Apóstolos, a mediunidade como a grande chave deste processo nosso de relação com os Espíritos constantemente. Então isso vai nos dar, por exemplo, a certeza da existência e da imortalidade da alma, quando nós conversamos com os nossos queridos que já foram, com os nossos afetos, com os nossos desafetos. Esta influência que os Espíritos nos trazem. Certo? Então nós vamos entendendo pelos processos da comunicabilidade dos Espíritos conosco, que eles não são outras pessoas, senão as almas que viveram na Terra. Que a sobrevivência é uma realidade. Então, com isso tudo aqui, que são só esses princípios. Embora a gente pode daí deduzir muitos outros, mas principalmente estes, que nos fazem ressignificar a dor e, além disso, nos fornecer esta comunicação constante, a consolação, que é o capítulo 6 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Consolador prometido por Jesus. Olha que beleza. Que beleza. Como essa doutrina faz com que a gente viva em todas as situações da nossa vida com dignidade, mesmo no sofrimento, mesmo na euforia, mesmo na alegria, mas com dignidade. Vai norteando. O que nós precisamos disso? Nós precisamos deste processo de educação para os nossos filhos, porque nós vimos o resultado em nós mesmos. Ou nós continuamos aparentes como nós fomos, ou nós continuamos, mesmo acreditando em tudo isso aqui, vaidosos, orgulhosos. Então nós não melhoramos nada, nós não nos aplicamos isso. Então o processo é de aplicação própria. Para ensinar é preciso primeiro ensinar-nos, para educar é preciso primeiro educar-nos. É isso que ele tem determinado, tem o real valor, né? Por isso o Espiritismo nos impulsiona em vários sentidos. Ele nos impulsiona, por exemplo, a visão de conjunto, uma vida espiritual e uma vida material. Nós não temos só esta vida material. Nós temos uma vida espiritual anterior, uma vida espiritual que vai continuar. Devemos sair daqui não no mesmo patamar que nós entramos, mas progredindo, que nos dá maior responsabilidade. Por isso, possibilita conhecimentos superiores sobre a vida e o modo de viver. O Espiritismo vai nos impulsionar neste processo. É o maior educador das almas, porque ele não está dissociado do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus está aí, há 2000 anos. Tem valor excepcional. Sem compreensão, vamos deixar lá. Porque nós já o deixamos há 2000 anos. Então ele tem valor excepcional. A moral do Espiritismo é a moral do Cristo. Então ele vem nos ensinar agora, pela razão, nos colocando tudo o que nós realmente precisamos de seguir aquele ensinamento. E por quê? Para quê? Com qual finalidade? Não para ganhar o céu, mas para o nosso processo de salvação. O Espiritismo impulsiona o nosso propósito de viver em qualquer situação. Demonstra a necessidade da volutização do tempo.
Hoje nós estamos com um problema. O Netflix. As séries do Netflix. Como tomar tempo daquilo? 9 capítulos. Aí quando a gente chega no último episódio, assim, continuará na próxima temporada. Vocês acham que eu não assisto? Mas às vezes a gente... Quanto tempo nós perdemos com essas distrações? Né? E a gente acha que o acaso vai nos proteger, enquanto eu andar distraído. Não protege. Certo? Certo? Não protege. Né? Vamos lá. A boa utilização do tempo. O Espiritismo impulsiona a autoestima, nos dando a valorização da vida em todos os sentidos, porque muitas vezes nós descambamos para as drogas, para os suicídios, para as distrações de uma forma geral, porque nós desprezamos a nós mesmos. Né? E esse desprezo a nós mesmos é o desprezo da vida. O desprezo da vida, na realidade, vai nos impulsionar para outros tipos de situações complicadas. Então ele nos desperta a valorização da vida. Ele contribui, impulsiona para a contribuição pessoal no progresso espiritual. Ninguém vai viver para o outro, porque o outro progrida. Nós podemos auxiliar, mas nós não vamos progredir por os outros. Nós vamos progredir por nós mesmos. Então ele nos impulsiona a contribuição pessoal. Nós somos responsáveis por brilhar a própria luz. Ah, quando eu morrer, você me dá uma mãozinha? Eu não, problema do teu. Você vai lá para o aí você me dá uma mãozinha? Eu não, você vai ter que sair de lá. O charco que você está fazendo para a sua vida é seu, não é meu. É lógico que a gente fala mais bonzinho, né, gente? Estou falando, certo? O Espiritismo nos impulsiona a fé. Não é uma fé em Deus no sentido da fé cega, mas é uma fé raciocinada. É uma fé que nos indica a vida futura. Não é uma fé na atualidade, é uma fé no futuro. É uma fé nesta continuidade da vida. Que este problema que nós estamos passando aqui é rápido. São só 70 anos até agora, olha que beleza. Mais 50, 120, o que vale isso na eternidade? Hã? Certo? Então, na realidade, proporciona a coragem em todas as situações. E coragem não é destemor. Coragem é virtude, então tem que ser raciocinada. Não existe coragem sem raciocínio. Aí eu tenho coragem de ir lá na comunidade lá do Alemão, lá no Rio de Janeiro, certo? E vou cheio de coisas, de joia de computador. Tem coragem, mas não tem raciocínio. Isso é destemor. Isso é besteira. Isso é imprudência. Porque a coragem tem que ser prudente. A coragem de enfrentar as situações de hoje tem que ser prudente. Ela não pode ter imprudência. Senão, tem coragem. Isso não é coragem. Hã? Então o Espiritismo ainda nos impulsiona a esperança. A esperança de que haverá dias melhores, ensinando a construção desses dias desde esse momento. Nós levantamos uma porção de problemas. Qual é a nossa esperança? O Espiritismo nos impulsiona essa esperança. Sabemos que estamos num processo de transição. E ainda, o Espiritismo dá um impulso máximo de consolo com a alta redenção. Nos falando sobre fora da caridade não há salvação. Caridade do entendimento da palavra, como dizia Jesus. Como Jesus a entendia. Que não era um processo de fazer coisas. Não é o dar esmola. Não é dar coisas. Mas é dar-se a própria vida. No sentido dos relacionamentos, do pensar, do sentir e do agir,
com as virtudes da inteligência, da indulgência do perdão e da benevolência. Pensar com indulgência, raciocinar nas coisas e nas situações do relacionamento social, onde, principalmente dentro de casa. Sentir com o filtro do perdão, aprender a perdoar, porque à medida que nós aprendemos, é porque a gente não sabe perdoar, mas a gente está aprendendo. Já não guardando mágoa nem rancor, já é um grande passo, mas não aprendemos a perdoar. Por isso que o justo disse para Pedro: perdoai 70 vezes 7 vezes. 70 elevado a 7. Faz a conta. Ou seja, na realidade, é um treinamento constante na vida de relação, é aprender a perdoar. A perdoar nos traz tolerância. Aprender a perdoar é aprender a tolerância, a paciência. Olha só. Quanta coisa, cara. E além disso, dentro desta autorredenção, a benevolência, que é agir bem, com o desejo do bem e sem interesse pessoal. Fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há progresso pessoal. Ou seja, se nós não estivermos exercitando a alma dentro da família, é dentro da família, se nós não exercitarmos essas faculdades da alma, o consolo é simplesmente passar a mão na cabeça. Alguma pergunta? É a última, porque nós só temos 1 minuto. Eu queria fazer só uma apresentação só, mas eu coloquei na tabela que o melhor de ser derrotado, pelo contrário, é mais fácil ser rodado dentro da tabela. Só para a gente tentar, sem desculpa, vamos mudar esse conceito de Não, eu só disse que seria assim, um contexto de coragem. Eu não estou dizendo que nós vamos ser roubados ou não, mas um contexto de coragem. Se você quer ter coragem, tem que tomar cuidado. Nós temos que ser prudentes em todos os lugares por causa da situação que nós estamos passando. Nós trouxemos uma ideia, né, que está aí na mídia, inclusive, nos colocando, mas sem qualquer conotação de preconceito, ok? Apenas no sentido de nos esclarecer que coragem não é aquele destemor que a gente faz sem consciência, sem razão, ok? A gente não pode atravessar Afonso Pena às 10 horas da manhã, né, no horário de rush lá, sem olhar para um lado e sem olhar para o outro, porque também pode vir gente na contramão, né? Então essas coisas todas nós temos que ter coragem, mas não uma coragem sem raciocínio. Ok? Obrigado pela colaboração. Senhor Jesus, querido amigo e irmão, é uma grande alegria que nós entramos nesta casa aqui hoje, na certeza de encontrar com o Senhor. Encontramos nestes sorrisos, nestes abraços, nesta conversa edificante, nas reflexões, nas lições que o Senhor nos traz. Encontramos na presença dos evangelizadores, dos evangelizandos, dos trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados. Esta reunião, este banquete com o Senhor, nós só temos de falar com o Senhor assim. Muito obrigado. Muito obrigado de todo o coração por nos encaminhar até aqui e nos auxiliar e caminhemos em sua direção até o Senhor sempre. Muito obrigado, Senhor. Despeça-nos em paz. Que assim seja.